linha de criação de curso do ensino independente com material do Cavaleiro. Então vou apresentar a vocês como é o meu campo de visão sobre a lâmina 1, o Cavaleiro, dentro do meu material em videoaulas, no meu livro e módulo de estudo. Esse material está no meu curso, na minha linha de criação de curso. Então vou passar aqui agora. Por que o Cavaleiro não tem a ver com ousadia, coragem, destemor? Porque as únicas cartas que têm a ver com isso, dentro do meu campo de visão, são serpente e urso, pois pertencem ao plano selvagem. A serpente, sim, tem a ver com coragem, ousadia, impulso, destemor, porque ela pertence ao plano selvagem e realmente ela é destemida, ela é fria, seca, insensível, plano selvagem. O urso, idem, a mesma coisa, frio, seco, insensível, por isso anestesiado para o medo, destemido. Agora o Cavaleiro não, e eu vou entrar agora nessas explicações com o meu material da linha de criação de curso do ensino independente. Vamos prestar atenção aqui no símbolo. Nós trabalhamos com decodificação simbólica. O que é isso? Você tem que desvendar o mistério do símbolo. Para você conseguir extrair o significado que está por trás dessa imagem, você tem que estudar tudo que está atrelado a essa imagem. Então, nós temos o homem na carta 28, que não vem ligado a nenhuma outra imagem, ali vem ele como protagonista, mas aqui o Cavaleiro na lâmina 1, né? Vamos supor que o homem saiu da carta 28 e passou para 1, só que agora ele está em cima do cavalo. Isso muda completamente o contexto de imagem da carta, de interpretação da lâmina, porque agora ele está em cima de um animal, o que significa que ele tem que controlar seus instintos, ele tem que controlar seus impulsos, ele que tem as rédeas na mão para manter esse controle, por isso que não tem ousadia, já começa por aí, o erro de significado de ousadia do cavaleiro, porque essas hastes que são o freio do cavalo e esse freio bridão aqui entre os dentes do cavalo, fica bem embaixo dos lábios. Esse freio aqui, ele age sobre os lábios e queixos do cavalo. E a barbela é a corrente que passa pelo queixo aqui. Essa daqui, ó. Essa é a barbela, a corrente que passa pelo queixo. E esses dois são ligados às hastes e o freio aqui do cavaleiro. São ligados. Os freios do cavalo, eles possuem 3 níveis. O severo, o moderado e o brando, de acordo com a raça e o treinamento do animal. Então, a raça desse animal não é selvagem, pois se fosse selvagem, ele seria um cavalo de rodeio, tipo um cavalo de rodeio. E aí a gente entraria num outro nível de interpretação, né? Aqui, esse cavalo é dócil, sensível e adestrado. Ele pode ser domado. É um cavalo rural, cavalo condutor de gado, que organiza o processo de etapas e rotina dentro do local. Então, esse cavaleiro, em cima do cavalo, eu vejo como aquele que controla os impulsos e instintos. Ele não é ousado, ele não é destemido, pois se fosse destemido, ele não teria as rédeas, não estaria segurando as rédeas do cavalo e nem teria o chapéu sobre a cabeça dele para se proteger. Não teria esses símbolos atrelados a ele. Agora, o fato dele ter essa veste vermelha não significa que ele seja ousado, corajoso, só por causa da cor vermelha. Não confunda coragem e ousadia com disposição de ânimo para iniciativa imediata, que é o que significa essa cor aqui. Disposição de ânimo para iniciativa imediata. Então ele está acordando sempre disposto, não é devagar, não é preguiçoso, está sempre acordando disposto, com disposição de ânimo imediata para tomar as iniciativas e agilizar os processos de etapa que devem ser feitos durante sua rotina de trabalho, tarefas, atividades e ocupações. Então,
Não confunda ousadia, coragem e destemor com essa cor vermelha, tá? Com disposição de ânimo para iniciativa imediata. Aqui nós temos essa haste, que é o freio do cavalo. Então, o que acontece com o freio na boca do cavalo? Quando tem um ferro aqui, como eu já falei, tá? Entre os lábios do cavalo. E quando o cavaleiro puxa essas hastes, o atrito entre a boca e a língua do cavalo são agudos, ele sente dor, ele fica lesionado. Exatamente por isso que ele obedece aos comandos do cavaleiro. E o fato do cavaleiro estar sobre o animal, controlando, né, os impulsos, os instintos, para a esquerda, para a direita, ele vai para onde ele quer. Então, o fato dele ter esse controle significa que ele é comedido, moderado, ele tem bom senso, ele não é uma pessoa atirada, ousada, uma pessoa destemida, não é nada disso. Tá? Como eu já falei, volto a repetir, a serpente e o urso que são dessa forma. E esse chapéu na cabeça dele, que é uma peça que protege a cabeça para manter a cabeça limpa e seca no inverno, protegida do impacto do sol quente no verão. É um símbolo de proteção, que eu quero dizer, né? É um símbolo de proteção, de guarda, né? E isso significa, simbolicamente, que ele tem pensamentos obscuros. Nem tudo ele pode falar, ele não pode ser sincero em tudo. Ele não pode se expressar ou se posicionar sempre como quer. Lembre-se que ele tem controle das hastes, tá? Sobre o impulso e os instintos do animal. Exatamente por essa razão que essa lâmina não pertence ao grupo de lâminas com ousadia, destemor. A gente está falando sobre isso hoje, tá? Hoje eu estou falando sobre isso e explicando por quê, o motivo de não pertencer a esse grupo de lâminas que tem ligação com ousadia, destemor. Dessa forma, você pode notar que o cavaleiro, ele tem significados que podem se confundir com outros, porque o posicionamento dele, imagina ele diante do urso. O posicionamento firme dele diante de um urso não significa que ele tenha destemor, porque vamos supor, o urso está ali, à esquerda, e o cavaleiro está à direita. Então vamos supor que ele dê de frente com o urso, no meio desse campo rural aí. Ele olhou para o urso, então ele tem um posicionamento firme aqui, no sentido de se manter firme. Mas ele não avança para confrontar o urso, não avança para fazer com que o cavalo ataque o urso. Se ele avançasse, ele seria destemido e louco também, né? Mas não confunda o posicionamento firme dele de ficar ali quieto, aguardando o urso ir embora, com o fato dele ser destemido e se atirar, confrontar. Então as pessoas, elas confundem o posicionamento firme com o ataque, o confronto, que seria o caso do significado de destemor. Porque só quem confronta e ataca é destemido. Só quem pode se garantir tem esse destemor. E não é o caso do cavaleiro, é o caso do urso. É o caso da serpente também, que ela tem como se prover sua autodefesa. Agora, o cavaleiro não tem como prover sua autodefesa. Ele não tem como fazer isso, porque a única forma dele se defender é sair em retirada, correndo, partir em retirada. É a única forma. Fora isso, só se esse cavaleiro tivesse outro instrumento aqui, uma arma, alguma outra coisa para se defender, e não é o caso. E como eu já falei, não se trata de um cavalo selvagem, tá? Se trata de um cavalo adestrado, um cavalo domesticado, dócil, sensível, com esse símbolo que você trabalha. Se é esse símbolo que está no seu instrumento de trabalho, não adianta você
visualizar uma outra imagem sobre o cavaleiro na tua tela mental e projetar na lâmina, porque isso não existe, isso é coisa da tua cabeça, fora da realidade. Por isso que os significados, eles saem errados, porque a pessoa, ao invés de pesquisar a lâmina, faz um estudo visual da lâmina e um monte de coisas começam a aparecer na tela mental dela, ela faz associações equivocadas e acaba errando as interpretações, colocando ali no livro, colocando ali no material de curso, no material para venda, com tudo errado, e vai repassando para os outros isso aí, esses erros todos. E depois você vai questionar, ela não sabe explicar. Por quê? Não sabe explicar, não tem compatibilidade com a realidade, não tem. Então, dentro do campo de visão do ensino independente, tudo tem que ter uma forma correta de alinhamento com os significados, mas para você extrair esses significados, eles têm que vir de onde? De onde vêm esses significados? Eles têm que vir da realidade, da vida real. Se eles não vierem da vida real, quer dizer, eu estou estudando